Nova edição do 5 Continentes na Rádio Observador. Mais compacta é certo, mas a atualidade assim o exige. Vamos estar a analisar nos próximos minutos o ataque dos Estados Unidos e Israel contra o Irão. Há novos desenvolvimentos e, portanto, Vanessa Cruz, importa também analisar tudo isto com o historiador Bruno Cardoso Reis. Bruno, muito bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Bruno. Olá, bom dia. Obrigado. Aqui estamos de novo. A morte do líder supremo do Irão, o Ayatollah Ali Khamenei, é já por si só, Bruno, uma vitória de Trump e de Netanyahu, até porque estava já à frente do regime há 37 anos e era o segundo líder supremo da história iraniana? Sim, é uma figura absolutamente central na história do regime, não é? O regime tem 47 anos, desses 10 anos foram com o Ayatollah Khomeini como líder, e obviamente essa é a figura fundadora, portanto tem um grande peso, mas Ali Khamenei foi presidente desde 1981, portanto tem 9 desses 10 anos, mais ou menos, ou 8 desses 10 anos, portanto tem estado realmente em posições de grande influência, de grande importância desde 1981 e depois em 1989 sucedeu ao Ayatollah Khomeini como guia supremo, que é realmente a figura com mais poder neste sistema iraniano, que é uma espécie de sistema híbrido, mas em que a dimensão teocrática tem muito mais peso, muito mais poder e, portanto, em que, na verdade, a figura principal não é o presidente eleito, mas é o guia supremo, que é escolhido por uma assembleia, digamos, de clérigos. Portanto, obviamente o regime iraniano é o grande inimigo histórico de Israel no Médio Oriente, tem como seu objetivo declarado desde a sua fundação em 1979 acabar com o Estado de Israel. E sabemos que foi central em apoiar muitos dos movimentos armados também que têm causado mais problemas, mais vítimas. Inclusive, Ali Khamenei publicamente apoiou, por exemplo, o massacre do 7 de outubro do Hamas. Não temos dados seguros sobre exatamente qual foi o grau de envolvimento do Irão nisso, mas temos indícios que algum envolvimento inclusive houve no treino, na preparação do Hamas para esses ataques, embora eu, nisto, em relação ao Hamas, como a qualquer tipo de movimento desse tipo, resisto sempre a esta ideia de que são, por haver aqui algum tipo de cooperação, que isso significa que estes movimentos são simplesmente marionetas de um Estado ou de uma potência. Portanto, o Hamas tem obviamente a sua própria agenda, os seus próprios líderes, mas realmente havia aqui uma aliança bastante próxima, como obviamente também com o Hezbollah. O Hezbollah, por exemplo, como Trump também recordou, foi responsável por um ataque contra os marines que tinham feito uma intervenção no Líbano em 1983. Foi o ataque mais mortífero contra tropas americanas em várias décadas. Atentados também um pouco por todo lado, contra interesses ocidentais, americanos e israelitas. Portanto, realmente é verdade que quer um quer outro podem reclamar e reclamam aqui uma grande vitória. Portanto, no fundo, conseguiram eliminar um dos seus inimigos mais importantes. Isso é bastante evidente no caso de Israel, é talvez menos evidente no caso dos Estados Unidos, e para muitos apoiantes de Donald Trump não é todo evidente que mais uma guerra no Médio Oriente seja assim uma grande vitória, ou faça muito sentido do ponto de vista desta ala mais isolacionista, mas no caso de Israel, penso que é bastante consensual que realmente era um grande inimigo existencial de Israel e, portanto, é uma grande vitória em si para Israel. Agora, a grande questão é que derrubar um líder, eliminar um líder, enfim, pode dar aqui uma vitória importante do ponto de vista político, simbólico, etc., mas não significa eliminar a ameaça, não significa eliminar o regime, não significa eliminar o regime iraniano e, no fundo, também não significa que a ameaça em relação a Israel ou mesmo aos interesses dos Estados Unidos tenha necessariamente desaparecido. E Bruno, precisamente existe esta dúvida em torno da sucessão. Quem será o novo líder supremo do Irão? E há uma questão que também é importante perceber, é se a sucessão pode tornar o regime ainda mais agressivo externamente para consolidar o poder, tendo em conta esta prova de força dos Estados Unidos e de Israel em conjunto.
À partida portanto, há um mecanismo, digamos, de sucessão imediata, que é uma espécie de triunvirato, constituído pelo Presidente, pelo responsável máximo do poder judicial, e pelo responsável da Assembleia dos Guardiões, mas, portanto, pela pessoa que presida essa Assembleia, que é também aqui um órgão clerical, uma espécie de tribunal constitucional, vamos dizer assim, mas constituído por clérigos, portanto, por elementos do xiismo, não é? Portanto, do Islão xiita que domina o Estado iraniano desde 1979. Portanto, temos essa sucessão mais imediata para não haver um completo vazio de poder, mas depois, à partida, digamos, a escolha é feita por esta Assembleia de Peritos, que são 88, exatamente, quase parece um conclave do Vaticano. Exatamente, portanto, que só funcionou com essas funções uma vez, mas, por exemplo, há alguma especulação há alguns anos que a Assembleia tinha sido encarregada pelo Guia Supremo de fazer uma espécie de pré-seleção de três candidatos que lhe teriam também sido apresentadas. Há muita especulação de que o próprio filho de Ali Khamenei, Mojtaba Khamenei, poderia ser um dos candidatos mais fortes. Fala-se de outros nomes, por exemplo, Ali Larijani, que esteve muito ligado às questões da segurança, do programa nuclear também. Ou então, digamos, uma alternativa que muitas vezes é apresentada como um pouco mais moderada ou reformista, o Hassam Khomeini, que é o neto do guia supremo anterior, do fundador do regime, do Ayatollah Khomeini. Mas, portanto, vamos ver se realmente aqui, à partida, o regime tem essa capacidade, até com segurança, para reunir a Assembleia de Peritos, para fazer essa eleição, e qual seria aqui o resultado. À partida, eu diria que a eleição, digamos, do filho do guia supremo anterior, portanto, um novo Khamenei, o Mojtaba Khamenei, no fundo não seria assim tão estranho, porque no Médio Oriente nós temos um pouco esta tradição de monarquias, de sultanatos, de sheiks, mas nas monarquias que realmente o são, mas depois também temos repúblicas que depois têm certas tendências dinásticas. Portanto, estávamos a ver essa tendência, por exemplo, na Líbia. Aliás, ainda agora o filho de Gaddafi foi assassinado, porque tinha, entretanto, aparecido outra vez como uma figura com alguma influência, o Saif Gaddafi, mas, por exemplo, na Síria vimos exatamente isso, ou seja, uma sucessão dinástica, embora numa república. Bashar al-Assad era filho de Hafez al-Assad, e, portanto, agora, isso realmente iria contra também muito esta lógica da República Islâmica, que rejeitou a monarquia milenar da Pérsia, não é? Os chás da Pérsia, e, portanto, ainda por cima, quando temos a aparecer outra vez com alguma visibilidade o príncipe herdeiro, ou se quisermos o filho do anterior Shah, Pahlavi, como também uma figura importante na oposição, até por falta de alternativas internas, porque todas elas são presas ou de alguma forma eliminadas pelo regime. No fundo, haver aqui uma espécie de sucessão dinástica, acho que era capaz de não ficar muito bem, digamos, do ponto de vista da imagem republicana desta república muito peculiar, que é a República Islâmica, que já é uma república muito peculiar. Mas realmente essa é uma especulação que existe, e, portanto, a expectativa à partida, e será um teste também à resiliência do regime, é que essa Assembleia se reúna e que seja escolhido realmente um sucessor como Guia Supremo, sendo que, obviamente, quer essa Assembleia, quer o novo Guia Supremo, serão potencialmente também novos alvos, e também o que este ataque bem-sucedido demonstrou foi que, mais uma vez, confirma de facto que Israel tem, em particular, porque tanto quanto sabemos o ataque foi levado a cabo por Israel, tem de facto informações muito boas, tem uma rede de espionagem muito forte no interior do Irão. Acho que isso também nos diz alguma coisa sobre o facto de realmente o regime ter muitos inimigos no próprio interior do país. E Bruno, a morte de Ali Khamenei fragiliza o regime como Trump e Netanyahu tanto queriam, e aproveito para te perguntar também se a população pode também aproveitar este momento para pressionar qualquer tipo de mudança ao nível do regime, claro. Bem, essa é realmente a grande questão, ou seja, a mim parece-me evidente que, nomeadamente em termos militares, em termos de coordenação
do esforço militar, é mau perder um número importante de líderes, de comandantes, portanto, não, porque estamos a falar de dezenas de responsáveis, de altos responsáveis do regime, estamos a falar do líder máximo das Forças Armadas, do líder máximo da Guarda Revolucionária, a par do Guia Supremo do regime, que é a figura que no regime realmente controla a política de defesa, a política de segurança, e não propriamente o Presidente. Portanto, essa decapitação, esse tipo de operações de decapitação, à partida, pelo menos no curto prazo, tenderá sempre a ter algum impacto na capacidade, digamos, de resposta, porque, no fundo, as pessoas mais preparadas, que reconhecidamente têm essa função de coordenação de comando, etc., são eliminadas. Agora, o regime iraniano, digamos, não é um regime unipessoal, não é um regime personalista, não é como o regime de Gaddafi, por exemplo, que tinha muito poucas instituições em torno de si. De facto, é um regime muito institucionalizado, que assenta muito nesta rede também religiosa. O Islão xiita tem uma estrutura, digamos, eclesial, muito mais do que o Irão sunita, portanto tem uma estrutura um pouco como a Igreja Católica, com ayatollahs, com grandes ayatollahs, etc. Portanto, também há que dizer que, mesmo dentro desta hierarquia, nem toda a gente necessariamente alinha com o regime, também há críticos da politização da religião no Irão, mas e depois temos toda a estrutura também de forças de segurança. No fundo, o Irão é até muitas vezes apontado como um exemplo clássico do que se chama coup-proofing, portanto, no fundo, criar um regime à prova de golpes de Estado. Isso não existe completamente, mas, no fundo, a ideia é tornar isso muito mais difícil, multiplicando as forças de segurança, os serviços de informações, as forças armadas. O Irão, na prática, tem uma espécie de duas forças armadas, tem as forças armadas convencionais normais e depois tem a Guarda Revolucionária, que ela própria também tem uma marinha, uma força aérea, um exército, forças especiais, etc. Mas Donald Trump pode estar aqui a apostar mais nas Forças Armadas convencionais para conseguir aqui uma mudança de regime? Sim, eu acho que essa é uma pergunta muito pertinente, ou seja, nomeadamente o próprio Reza Pahlavi, portanto o próprio príncipe, vamos dizer assim, tem apelado sistematicamente a que as Forças Armadas e as forças policiais normais, que não são as milícias pró-regime, que não são a Guarda Revolucionária, realmente, no fundo, entrem em ruptura com o regime. Portanto, e historicamente, geralmente é assim que caem os regimes. Aliás, vimos isso, por exemplo, no caso português, não é? Portanto, há pelo menos um setor da elite do regime, e nomeadamente um setor das Forças Armadas ou das forças que têm armas, que entra em ruptura com o regime e que, no fundo, passa a apoiar uma mudança de regime. Porque, realmente, caso contrário, quer dizer, estes apelos à população, bem, nós vimos o que é que aconteceu com os apelos anteriores, não é? Tivemos milhares, talvez centenas de milhares de mortos nestas manifestações há umas semanas atrás. Portanto, realmente não há nenhuma dúvida que há muita oposição interna. Há muita população muito insatisfeita com o regime por várias razões, inflação descontrolada, porque acham que o regime desperdiça dinheiro em guerras no exterior em vez de desenvolver o país, há falta de água na capital, enfim, portanto há muita insatisfação, mas a população não tem armas e, portanto, e também está, digamos, a oposição politicamente não está estruturada no interior do país, porque isso é muito difícil com um regime também muito, muito repressivo. Portanto, este enfraquecimento do regime pode encorajar a população, eu penso que sim, mas também pode fazer recear que o regime, não tendo colapsado, porque realmente há toda uma estrutura com muitas forças, com muitas armas, com muitos comandos que parecem estar alinhados, serem leais ao regime, e, portanto, o risco continua a existir de que as pessoas possam voltar a manifestar-se, mas o resultado seja mais um banho de sangue e não o derrubo do regime. Entretanto, até há protestos para o Irão em Karachi, no Paquistão, em frente ao consulado norte-americano. O regime iraniano está isolado ou temos aqui um sinal de que pode não ser bem assim? Bem, o regime iraniano sempre teve também alguns apoios no exterior, não é? Portanto, e sempre apostou muito em investir, em patrocinar, em apoiar esses apoios. Sabemos que há também setores importantes, digamos,
tendencialmente anti-ocidentais e sobretudo muito também anti-Israel, um pouco por todo o mundo muçulmano. Apesar de tudo, aqui o lado também interessante é que o Irão optou por fazer um ataque, uma escalada muito significativa, um ataque a vários países da região, desde o Kuwait à Jordânia, à Arábia Saudita, a vários países do Golfo, etc. E, portanto, pelo menos na sua região mais imediata, isso parece ter, digamos, acabado com essa possibilidade, que houvesse aqui uma reação forte a favor do Irão. Mas, por exemplo, um país como o Paquistão, que realmente tem uma tradição também muito forte de partidos islamistas, de movimentos islamistas, portanto, de um Islão mais politizado, mais radicalizado, mais anti-ocidental, e que não foi aqui diretamente visado, portanto há espaço para esse género de manifestações, mas eu diria que na região do Médio Oriente em si isso parece de momento um pouco afastado. Pelo contrário, o que temos é uma reação também muito irritada, vamos dizer assim, de vários países da região que, no fundo, acham que tinham deixado claro que até só punham à campanha e isso não impediu que fossem atacados. Eu imagino também que isso tenha a ver com o facto do Irão desconfiar que essas declarações públicas não correspondem depois exatamente àquilo que é feito em privado. Nós sabemos que na prática há aqui uma espécie de uma divisão no Médio Oriente e há um eixo saudita, digamos assim, muitas vezes na prática alinhado com Israel, embora não publicamente, contra o Irão, não é? Contra o Irão xiita. Em termos do próprio Irão, já agora também vale a pena dizer que historicamente estas campanhas aéreas tradicionalmente não são uma grande receita para mudar regimes ou para levar a população a revoltar-se contra o próprio regime. No fundo, o efeito mais típico é de, pelo contrário, a população culpar quem o está a atacar e não o regime, e mesmo que tivesse havido divisões no passado, elas serem ultrapassadas. Vimos isso na Grã-Bretanha com o Blitz, na Segunda Guerra Mundial, a campanha aérea da Alemanha nazi, ou vemos isso agora na Ucrânia também. Mas é verdade que no caso do Irão há aqui uma divisão muito antiga, muito forte, de uma parte da população contra o regime, portanto a situação pode ser aí um pouco diferente. E Bruno, em termos daquilo que foi o ataque dos Estados Unidos a Israel, deu também para perceber que o Irão estaria preparado para este ataque, tanto que retaliou e muitos países acabaram por ser atingidos. É uma escalada que tu acreditas que pode vir a aumentar? O aviso de Trump também para que estes ataques parem é muito perentório. O Irão vai sentir uma força nunca antes vista se estes ataques não pararem. Bem, aqui eu acho que ninguém que esteja a fazer uma análise séria consegue prever, ou seja... Até porque se falou num ataque que podia durar até 4 dias e que podia ser até prolongado. Sim, não, exatamente, ou seja, o que nós sabemos é a intenção de quem atacou, à partida planeou para vários dias, portanto não apenas para um ataque de poucas horas, como foi por exemplo no caso do ataque americano em junho, mas portanto planeou para vários dias, no fundo aquilo que Israel também fez em junho, o que eles chamaram a Guerra dos 12 Dias, até porque muitas vezes também é difícil detectar exatamente todos os meios, por exemplo, os mísseis balísticos iranianos, muitos deles também são móveis, portanto uma das coisas que está a acontecer é que sempre que há ataques com mísseis, isso permite detectar lançadores, inclusive os lançadores móveis, e tentar eliminá-los. Portanto, à medida que isso acontece também, ou seja, é preciso ter reservas de mísseis, de munições, mas também é preciso ter com que os lançar, portanto aqui os lançadores são muito importantes, sobretudo nesta guerra aérea. Depois também temos informação de que estão a ser bombardeados os meios navais iranianos. Isso também é muito importante para perceber a eficácia desses ataques, para evitar que haja mais problemas, por exemplo, no Estreito de Hormuz, embora saibamos como resultado também do próprio conflito e da incerteza que ele cria, as próprias companhias de navegação estão a tomar a iniciativa o mais possível de evitar o Estreito de Hormuz. Portanto, na prática, temos um quase bloqueio do Estreito de Hormuz. E, portanto... o facto disso também ser tão importante para a geoeconomia global, ter o potencial para fazer disparar os preços do petróleo para mais de $100, também aconselharia, digamos assim, a que o conflito não se prolongasse durante demasiado tempo. Mas, enfim, uma coisa são as intenções, são os objetivos, outra coisa é depois o resultado prático, sobretudo se nós levarmos a sério esta ideia de que o objetivo último é o fim do regime iraniano. Bem, isso apontaria para um conflito realmente muito mais prolongado, porque não é crível que mesmo que apareçam divisões no interior do regime, etc., a não ser que elas sejam realmente muito fortes, que os grupos que entrem em ruptura com o regime sejam muito fortes, grupos armados, não é? Das Forças Armadas, de Forças de Segurança, ou o que seja, um cenário possível é haver um conflito interno no próprio Irão, portanto, isso também não pode ser excluído. Portanto,
é possível que realmente o conflito acabe por se prolongar. E também, como referias, pelo menos 9 países foram atingidos, portanto também há aqui este cenário desses países também procurarem de alguma forma retaliar e, portanto, no fundo temos aqui uma receita para um conflito prolongado e alargado no Médio Oriente. De resto, há notícia mesmo agora dos últimos minutos, Bruno, de explosões ouvidas em Riad, a capital da Arábia Saudita. Exatamente, e portanto tudo isso aponta realmente para o risco, como eu digo, de um conflito não só prolongado, mas alargado, embora me pareça evidente que o objetivo, por exemplo, e em particular do Presidente Trump, Israel será um pouco diferente, será provavelmente tentar evitar que o conflito se prolongue demasiado, porque foi exatamente isso que ele prometeu aos seus eleitores, não é? Foi que não haveria novas guerras prolongadas e muito custosas, nomeadamente no Médio Oriente. Bruno Cardoso Reis, mais uma vez, muito obrigado pela tua análise. Já não me atrevo a dizer até ao próximo sábado, porque isto nunca se sabe. Portanto, ficamos aqui em suspenso, mas muito obrigado por teres estado connosco. São más razões, mas é sempre bom estar convosco. Sim, igualmente, Bruno. E a tua análise ajuda-nos sempre também a compreender tudo o que está a acontecer. Muito obrigado e um grande abraço. Bom dia, obrigado. Bom dia.